Meu nome é Natalie Wilkerson. Tenho 42 anos e, por muitos anos, fui professora de estudos bíblicos em uma pequena faculdade cristã em Minnesota. Mas nada do que estudei ou ensinei se compara ao que vivi há 6 meses, quando meu coração parou por exatos 27 minutos. Durante esse tempo fora do corpo, Jesus me mostrou algo que mudou completamente a minha visão sobre o tempo, as leis sagradas e o propósito maior de Deus para a humanidade. E o mais surpreendente, ele me revelou por que o livro dos jubileus foi retirado da Bíblia, e como verdades divinas têm sido escondidas de nós ao longo dos séculos. O que vi e ouvi naquele breve instante foi tão urgente, tão necessário, que não posso mais guardar só para mim. Porque depois daquela experiência, nada do que estamos vivendo hoje pode ser visto com os mesmos olhos. Tudo ganhou outro sentido. Lembro bem do dia em que tudo aconteceu. Era 17 de agosto de 2024. Eu convivia há anos com um problema de saúde chamado fibrilação atrial. Meu coração batia fora do ritmo, e desde os 30 eu controlava isso com remédios. Naquela manhã fria, tudo parecia normal. Eu estava em casa, corrigindo os trabalhos finais dos meus alunos, com uma xícara de café ao lado, quando senti uma pressão estranha no peito. Pensei que fosse apenas estresse das festas ou efeito da cafeína. Mas, em minutos, a pressão virou uma dor intensa, esmagadora, que irradiava para o braço esquerdo. Tentei pegar o celular, mas minha visão já estava embaçada. Ainda consegui discar para a emergência antes de cair no chão. A última coisa que ouvi foi meu cachorro, Moses, latindo desesperado. Depois disso, tudo ficou escuro. Mas o que aconteceu naquele momento de escuridão mudou para sempre meu entendimento da palavra de Deus. Quando meu coração parou, eu não senti aquela flutuação imediata de que tantos falam em experiências de quase morte. Pelo contrário, houve um silêncio absoluto, um intervalo entre o aqui e o além. Então, senti como se estivesse sendo puxada para cima, atravessando camadas invisíveis da realidade. Não havia mais corpo, dor ou medo, só uma consciência intensa, maior do que qualquer coisa que já experimentei. Foi então que me vi num espaço de luz pura, uma luz tão intensa que deveria cegar. Mas ali, eu enxergava tudo com clareza absoluta. E no meio dessa luz, estava ele, Jesus. Eu soube de imediato que era ele, mesmo que sua aparência não se parecesse com nenhuma das imagens que conhecemos. Sua presença era majestosa, mas ao mesmo tempo acolhedora, como se fosse possível sentir o poder e o amor mais profundos ao mesmo tempo. Essa é só a primeira parte do que vivi, e o que ele me revelou sobre o que foi escondido ainda precisa ser contado, porque o tempo é agora. A presença dele era algo impossível de descrever com palavras comuns. Era como estar diante de uma majestade divina, mas envolta em ternura, uma força que me fazia sentir completamente conhecida, mas ao mesmo tempo, profundamente amada, sem qualquer condição. Quando ele disse meu nome, Natalie, senti que minha alma inteira parou para escutar. Você estudou a minha palavra com fidelidade, ele disse, mas há verdades que ainda não compreendeu, conhecimentos que foram escondidos de propósito dos meus seguidores. Fiquei em silêncio, tomada por uma emoção que nem sei explicar. Jesus então fez um gesto, e diante de nós, surgiram como que pergaminhos feitos de luz. Eram belos, vivos, como se respirassem. Você conhece bem a Bíblia como ela é hoje, continuou. Mas sabe o que ficou de fora? Sabe por que certos livros foram rejeitados? Antes que eu pudesse responder, ele tocou um dos pergaminhos, e ele se abriu em um brilho intenso que, de alguma forma, eu soube imediatamente se tratar do livro dos jubileus. Jesus então me explicou que esse livro guardava verdades profundas sobre a criação, as leis sagradas e a ordem cósmica, verdades que líderes religiosos preferiram esconder. Hoje, disse ele, vou te mostrar por que esse livro foi banido da maioria das Bíblias cristãs e o que isso representa para quem crê. E então ele começou a me revelar o que estava ali oculto, começando por um conceito revolucionário: o tempo sagrado. No livro dos jubileus, ele disse, o tempo é algo divino. Foi criado com intenção e estrutura. O calendário solar de 364 dias, revelado nesse livro, não é só uma contagem de dias. É a forma que criei para alinhar a vida humana com os ciclos celestiais. Jesus me mostrou como esse calendário era composto por exatamente 52 semanas, 4 estações, cada uma com 13 semanas, totalizando 91 dias por estação. Essa organização fazia com que datas sagradas como o sábado e os festivais sempre caíssem no mesmo dia, ano após ano. Isso não é acaso, explicou ele. Essa estrutura foi criada para unir céu e terra, permitindo que as pessoas vivessem em sintonia com os ritmos divinos. Mas esse conhecimento foi silenciado porque contrariava os calendários lunares que os líderes religiosos haviam adotado de culturas vizinhas.
Jesus foi além. Ele me mostrou que, antes mesmo de o mundo existir, os anjos foram criados já no primeiro dia da criação. Cada um deles recebeu uma função específica das mãos de Deus, e alguns foram encarregados de cuidar dos fenômenos naturais, como os movimentos celestes. Aquilo tudo mexeu profundamente comigo. Era como se, de repente, peças que jamais pareciam se encaixar na minha vida espiritual agora fizessem sentido. E o que ele ainda iria me mostrar, eu sabia, transformaria para sempre a forma como vemos o tempo, a fé e o nosso lugar na história de Deus. Naquele lugar onde o tempo não existe como conhecemos, Jesus continuou a me mostrar verdades que pareciam ter sido apagadas da memória da fé ao longo dos séculos. Ele explicou que os anjos não eram apenas mensageiros ou protetores, como sempre imaginei. Alguns foram designados por Deus para cuidar das leis celestiais, enquanto outros tinham responsabilidades ligadas diretamente ao tempo, como se fossem os guardiões do ritmo do universo. E então ele disse algo que me marcou profundamente. Quando a humanidade se afasta da linha do tempo de Deus, o resultado é o caos. Esse é um dos temas centrais do livro dos Jubileus, mas que foi considerado perigoso demais por autoridades religiosas que preferiram manter o controle sobre como as pessoas viviam e celebravam seus dias sagrados. Uma das revelações mais impactantes foi sobre o calendário. O livro dos Jubileus defende que o calendário correto, aquele alinhado com a ordem divina, é o solar, com 364 dias, e não o lunar, adotado por vários povos antigos, incluindo os próprios israelitas em determinado momento. Segundo Jesus, o calendário solar foi criado para manter o ser humano em sintonia com os ciclos celestiais. Quando esse sistema foi abandonado, a humanidade saiu do compasso com o céu. Ele me mostrou como esse modelo solar é praticamente idêntico ao calendário ainda usado pela Igreja Ortodoxa Etíope nos dias de hoje. E revelou que não é coincidência o fato de essa igreja ter preservado o livro dos Jubileus em sua Bíblia. Eles entenderam a importância de permanecer conectados ao tempo divino. O calendário lunar, segundo ele explicou, representa uma distorção dessa ordem sagrada. Sua irregularidade, que muda os meses e datas festivas ao longo dos anos, acaba causando confusão espiritual. No livro dos Jubileus há uma advertência clara. Seguir o calendário lunar não é apenas um erro. É uma forma de desobediência à vontade de Deus. Ele me mostrou um trecho em que está escrito que haverá aqueles que observarão a lua, mas perturbarão as estações e farão do dia do testemunho algo abominável. Depois, Jesus me conduziu a outra parte do livro que reafirma os 6 dias da criação, como já conhecemos, mas traz detalhes extraordinários sobre o primeiro sábado. O livro dos Jubileus diz que Deus não apenas descansou no 7º dia, ele santificou esse dia como uma instituição eterna, um princípio divino não só para os humanos, mas também para os anjos. O sábado, ele explicou, vai muito além de um simples dia de descanso. É um pilar do tempo, uma engrenagem essencial no funcionamento do universo, conectando cada semana ao ritmo sagrado, incluindo os ciclos de jubileu, períodos de 49 anos marcados por descanso, libertação e renovação para a terra, para o povo e até para os seres celestiais. À medida que a revelação avançava, Jesus me mostrou que, logo após criar Adão, Deus já lhe entregou mandamentos muito específicos, leis sobre o sábado, sobre pureza, casamento e adoração. Tudo isso fazia parte de um plano maior para manter a criação em harmonia com o Criador. Eu estava diante de algo que não era apenas conhecimento, era uma convocação, e eu sentia, com cada parte do meu ser, que essas verdades estavam voltando à tona não por acaso, mas porque o tempo de revelá-las é agora. Enquanto a luz ao redor ainda vibrava com uma paz que não parecia deste mundo, Jesus me levou a compreender algo ainda mais profundo. As leis de Deus não começaram com Moisés, como muitos acreditam. Segundo o que ele me mostrou no livro dos Jubileus, essas instruções divinas foram entregues aos seres humanos desde os primórdios da criação, e não por homens, mas por anjos enviados diretamente dos céus. Esses anjos, especialmente os chamados anjos da presença, foram os primeiros a ensinar Adão sobre santidade, sacrifício e conduta moral. Eles garantiram que ele e Eva soubessem exatamente como viver em aliança com o Criador. Essa revelação me tocou de forma muito íntima, porque ao contrário da ideia de que as leis espirituais seriam construções humanas ou algo exclusivo da história de Israel com Moisés, o que Jubileus deixa claro é que essas leis sempre fizeram parte de uma ordem maior, uma ordem celestial. Os anjos a seguem lá no alto, e os seres humanos, desde Adão, foram convidados a fazer o mesmo, como parte de um pacto eterno entre o céu e a terra. Jesus me mostrou que, bem antes dos 10 mandamentos gravados em pedra,
A humanidade já havia recebido orientações específicas sobre como adorar, como viver com integridade e como manter o coração alinhado aos princípios divinos. E ao caminhar pela história sagrada, ele me guiou até o relato de Caim e Abel. Na Bíblia que conhecemos, sabemos que Caim mata Abel. Mas no livro dos Jubileus, esse ato é descrito como a primeira violação séria da lei divina, uma transgressão que afetou espiritualmente toda a humanidade. No entanto, o livro não termina aí. Ele destaca a continuação da linhagem justa por meio de Sete, o terceiro filho de Adão. Sete é apresentado como alguém ensinado desde cedo pelos anjos a seguir as leis de Deus, representando uma continuidade da retidão no meio do caos. E então veio a parte sobre Noé e o dilúvio. A versão de Jubileus é bem mais detalhada do que a de Gênesis. Antes das águas cobrirem a terra, o livro mergulha fundo na degradação moral que tomou conta do mundo, e muito disso girava em torno dos Néfilim, os gigantes nascidos da união proibida entre anjos caídos e mulheres humanas. Enquanto em Gênesis essa história é apenas sugerida, em Jubileus tudo ganha mais clareza. Esses seres híbridos não só espalharam violência, mas também introduziram saberes corrompidos que desequilibraram a ordem da criação. Jesus me revelou que o mal que levou Deus a purificar a terra não foi causado apenas pelos pecados humanos, mas também pela ação desses anjos caídos, que trouxeram à humanidade conhecimentos que não deveriam ter sido compartilhados. Foi uma ruptura profunda, não só na conduta moral, mas na harmonia entre céu e terra. Ao ouvir e ver tudo isso, senti como se pedaços perdidos da história da humanidade estivessem sendo recolocados no lugar. Era como se o coração de Deus estivesse sendo revelado em detalhes que tinham sido esquecidos, mas que agora, por alguma razão divina, estavam voltando à tona. Depois do dilúvio, Jesus me mostrou algo que mexeu profundamente comigo. Segundo o livro dos Jubileus, Deus estabeleceu uma nova aliança com Noé, que incluía leis bem específicas sobre pureza e sacrifício. Noé foi orientado a guardar o sábado e seguir as mesmas instruções que haviam sido entregues a Adão, uma continuidade clara da aliança divina que atravessa gerações. À medida que avançávamos pela linha do tempo bíblica, fui levada a conhecer partes da história que nunca haviam sido reveladas na Bíblia tradicional. O livro dos Jubileus vai além do que está em Gênesis e traz detalhes surpreendentes sobre a juventude de Abraão. Ele cresceu em meio a uma família mergulhada na idolatria. Gênesis não menciona isso, mas Jubileus descreve um jovem Abraão inconformado com os deuses falsos ao seu redor. Alguém que, ainda muito novo, escolheu seguir somente o Deus verdadeiro. Jesus me mostrou uma cena marcante em que Abraão confronta o próprio pai e pergunta sobre os ídolos que ele adorava. Diante do silêncio e da falta de respostas, Abraão queima os ídolos e foge para o deserto. Diferente da versão tradicional, que foca na obediência de Abraão ao deixar sua terra, aqui ele é retratado como alguém que rompeu com todo um sistema de crenças. Um homem corajoso, disposto a se afastar de tudo para seguir o que era certo. Mas a revelação mais impressionante foi que, de acordo com Jubileus, Abraão já vivia sob leis divinas muito antes de Moisés existir. Enquanto em Gênesis há apenas a menção à circuncisão, Jubileus mostra que Abraão guardava o sábado, oferecia sacrifícios e seguia preceitos que mais tarde seriam associados à lei mosaica. E Jesus me explicou: essas leis não nasceram no tempo de Moisés. Elas foram entregues pelos anjos, passadas aos patriarcas desde Adão. Abraão recebeu esses mandamentos diretamente dos mensageiros celestiais, como parte da sua aliança com Deus. Ele fazia parte de um plano cósmico, orientado por seres celestiais, vivendo segundo leis que regem não apenas a terra, mas também os céus. Quando chegamos à parte da circuncisão, Jesus me mostrou que, segundo Jubileus, esse ato não era apenas simbólico, era parte de uma lei eterna, registrada nas tábuas celestiais. A circuncisão não foi criada só para marcar os descendentes de Abraão. Era uma ordenança que já existia desde a criação do mundo, escrita nas tábuas sagradas que guardam todas as leis divinas, tanto para os humanos quanto para os anjos. Seguimos então para o episódio do sacrifício de Isaque, e ali fui tomada por uma emoção ainda mais forte. No livro dos Jubileus, essa história não é apenas uma prova de fé entre Abraão e Deus. É parte de uma batalha espiritual muito maior. Segundo o que Jesus me revelou, quem está por trás da provação é um anjo chamado Mastema, uma figura ligada ao mal, ao conflito espiritual. Essa dimensão da história muda tudo. O que antes parecia apenas um teste individual, agora se revelava como uma peça fundamental dentro de uma guerra invisível entre a luz e as trevas.
Cada decisão tomada por Abraão tinha um peso cósmico, e seu compromisso com Deus ecoava não só na terra, mas também nas regiões celestiais. Estar diante dessas verdades era como ver as raízes profundas da fé sendo escavadas diante dos meus olhos. Não eram apenas narrativas antigas, mas partes de um plano eterno, cuidadosamente traçado, e que agora começava a ser desvendado diante de mim. Jesus me conduziu então ao momento intenso da história em que Abraão é testado ao ponto de quase sacrificar seu filho Isaque. Mas no livro dos Jubileus, esse episódio carrega uma dimensão ainda mais profunda. Ali, o teste não surge simplesmente da vontade de Deus. É sugerido por uma figura chamada Mastema, uma espécie de representante das forças do mal. Segundo Jesus me explicou, Mastema desejava ver Abraão fracassar, torcendo para que ele tropeçasse em sua fé. Só que, ao contrário, Abraão permaneceu firme, e os anjos intervieram no momento certo, mostrando que sua fidelidade superava qualquer influência maligna. Essa narrativa revela que o sacrifício de Isaque, longe de ser apenas uma prova pessoal, faz parte de uma batalha espiritual que atravessa os tempos. É um capítulo do conflito maior entre luz e trevas, entre obediência e rebelião. E Abraão, naquele instante, se torna um símbolo vivo da vitória da fé sobre as forças que tentam corromper os caminhos de Deus. Avançando pelas histórias dos patriarcas, Jesus me mostrou como o livro dos Jubileus aprofunda a relação entre Jacó e Esaú. Em Gênesis, sabemos que Deus revela a Rebeca que o mais velho serviria ao mais novo, mas em Jubileus, essa revelação ganha um peso ainda maior. Não se trata apenas de uma disputa familiar ou uma reviravolta de sorte. Segundo Jesus, o livro mostra que desde o nascimento, Jacó já havia sido escolhido para continuar a linhagem da aliança, enquanto Esaú estava destinado a se afastar do plano divino. Ali, Esaú não é apenas o irmão que perdeu seu direito de primogenitura. Ele se torna símbolo de uma linhagem que se opõe ao povo escolhido de Deus. Seus descendentes, segundo os Jubileus, formariam uma nação rebelde, em constante conflito com os filhos de Jacó. A luta entre Jacó e Esaú representa, na verdade, a disputa eterna entre justiça e rebeldia, entre Israel e Edom, entre os que permanecem fiéis e os que resistem à vontade de Deus. E então chegamos a um dos momentos mais importantes da trajetória de Jacó. Quando ele recebe a bênção de seu pai Isaque, ele não recebe apenas palavras de prosperidade. Recebe também um legado espiritual. Segundo o livro dos Jubileus, Deus e os anjos revelam a Jacó as leis sagradas que ele e seus descendentes deveriam seguir. Entre elas estavam o sábado, as regras de pureza e o calendário sagrado que mantinha o povo em sintonia com os ciclos celestiais. Jacó, então, passa a ser apresentado não só como herdeiro de uma bênção, mas como guardião da aliança. Ele carrega sobre os ombros a missão de preservar as leis celestiais aqui na Terra, de manter viva a conexão entre o divino e o humano, entre o que é eterno e o que é passageiro. A cada nova revelação, era como se as páginas da história se iluminassem diante de mim, e a grandiosidade do plano de Deus, costurado com detalhes desde a criação, finalmente começasse a se revelar com clareza. Jesus me mostrou que a responsabilidade de Jacó ia muito além de receber uma bênção ou o direito de primogenitura. Segundo o livro dos Jubileus, ele foi encarregado de guardar as leis divinas e garantir que seus descendentes, o futuro povo de Israel, também as obedecessem. Essas leis, ele me disse, não eram meramente regras religiosas, mas parte de uma ordem celestial que regia tanto o céu quanto a terra. Jacó não era apenas herdeiro de uma promessa, era o guardião de um legado eterno. E então veio algo que ampliou ainda mais minha visão sobre a história bíblica. O conflito entre Jacó e Esaú, muito mais do que um desentendimento entre irmãos, era na verdade um reflexo de uma batalha espiritual que atravessa os tempos. Segundo os Jubileus, as nações que surgiriam da linhagem de Esaú se tornariam opositoras constantes dos descendentes de Jacó. Essa rivalidade, me explicou Jesus, representa o embate contínuo entre a justiça e a rebelião, entre aqueles que seguem os caminhos de Deus e aqueles que se desviam. E esse conflito, segundo o livro, está ligado inclusive aos acontecimentos do fim dos tempos. Quando chegamos ao nascimento dos 12 filhos de Jacó, Jesus me revelou que, de acordo com Jubileus, esses nascimentos não foram aleatórios. Cada um deles aconteceu em datas exatas, planejadas por Deus para se alinhar ao calendário sagrado. Cada filho veio ao mundo segundo um cronograma divino, e os detalhes de seus nascimentos estavam registrados nas tábuas celestiais. Era mais do que uma história de família. Era a formação das 12 tribos de Israel dentro de um plano eterno, cuidadosamente desenhado pelo próprio Criador.
Depois, Jesus me levou até o momento delicado em que Rúben, o primogênito de Jacó, perde seu direito de liderança. Em Jubileus, esse episódio ganha um significado ainda mais profundo. O erro de Rúben não é retratado apenas como um deslize pessoal, mas como uma quebra de uma lei divina antiga. Foi uma transgressão espiritual que o desqualificou para liderar, e isso abriu espaço para que Judá assumisse uma posição de destaque. Não por acaso, mas como parte do plano eterno de Deus. Levi também recebe uma missão especial. Segundo Jesus me mostrou, o papel de Levi como líder espiritual do povo não surgiu apenas com Moisés. Em Jubileus, fica claro que sua escolha foi feita muito antes, registrada nas tábuas celestiais. Ele foi separado por Deus para ser o guardião das leis sagradas, aquele que ensinaria e manteria o povo firme na aliança. Seu sacerdócio não era apenas um cargo terreno, era parte da ordem divina que governa o universo. A cada revelação, meu coração se enchia de algo que era difícil de nomear. Uma mistura de reverência, clareza e comoção. Era como se, finalmente, eu estivesse vendo o fio invisível que liga cada geração, cada mandamento, cada história, a um plano muito maior. E esse plano, agora, estava sendo revelado como nunca antes. Jesus me revelou que o papel de Levi não foi algo que surgiu ao acaso ou em resposta às necessidades do povo durante o Êxodo. Pelo contrário, segundo o livro dos Jubileus, sua função sacerdotal fazia parte do plano divino desde o princípio, muito antes dos acontecimentos no Monte Sinai. O sacerdócio levítico, portanto, não foi uma solução improvisada da história, mas uma peça essencial na estrutura celestial que sustenta toda a criação. Em seguida, mergulhamos na história de José, e o que descobri através dos olhos de Jesus foi impactante. No livro dos Jubileus, a venda de José por seus irmãos não é apenas uma traição familiar, como em Gênesis. É descrita como uma grave violação da ordem celestial, um pecado com implicações cósmicas. A dor que José sofreu e os acontecimentos que se seguiram estavam entrelaçados com o futuro sofrimento do povo de Israel no Egito. O que os irmãos fizeram não desencadeou apenas uma sequência de eventos terrenos. Eles tocaram em algo muito maior, algo que já estava previsto no plano de redenção de Deus. A ascensão de José ao poder no Egito também ganha uma nova perspectiva em Jubileus. Não se tratava apenas de sua inteligência ou dons pessoais. Era uma missão já registrada nas tábuas celestiais. José foi designado por Deus como um salvador para os filhos de Israel, muito antes de qualquer circunstância humana se desenhar. Tudo fazia parte de uma engrenagem divina que preparava o caminho para o livramento do povo. Jesus me mostrou ainda que, desde o momento em que José foi vendido como escravo, ele nunca esteve sozinho. Segundo Jubileus, anjos foram enviados para protegê-lo, guiá-lo e garantir que ele cumprisse exatamente o papel que lhe havia sido destinado no Egito. Sua jornada foi acompanhada de perto por mensageiros celestiais que o guardavam, passo a passo, enquanto ele avançava em direção ao cumprimento de sua missão. A vida de José, então, não era apenas uma história isolada. Era uma profecia viva, uma antecipação do que viria com a escravidão e a libertação do povo hebreu. Em Jubileus, fica claro que ele tinha consciência de que seus descendentes enfrentariam a servidão. E mais do que isso, ele teve parte ativa em preparar o coração do povo para esse futuro e para a salvação que viria depois. Quando entramos no capítulo da escravidão de Israel no Egito, Jesus me mostrou que, segundo Jubileus, isso não aconteceu por acaso nem foi apenas resultado de decisões humanas. Estava tudo previsto, já escrito nas tábuas celestiais como parte de um plano cósmico. A opressão sofrida pelos hebreus fazia parte do caminho traçado por Deus para levá-los ao Êxodo, e, por fim, a entrega da lei a Moisés. Ver tudo isso com clareza foi como enxergar os bastidores da história sagrada, como se as peças que sempre estiveram diante dos meus olhos finalmente se encaixassem, revelando um plano perfeito, profundo e cheio de propósito. Nada foi em vão. Tudo estava escrito desde o início. Jesus me mostrou que, no livro dos Jubileus, a opressão do povo de Israel no Egito é muito mais do que um evento histórico. Ela é parte de uma guerra espiritual profunda, onde anjos desempenham papéis essenciais no confronto entre o bem e o mal. Ali, Mastema, uma figura associada a Satanás, é descrito como o agente por trás do endurecimento do coração de Faraó, trabalhando ativamente para intensificar o sofrimento dos israelitas. Não era apenas uma questão política ou social, era um embate cósmico, onde forças invisíveis estavam em conflito direto com o plano divino. E as pragas que caíram sobre o Egito, que tantas vezes lemos como punições isoladas, ganham em Jubileus um significado muito mais simbólico.
Cada uma delas representava um golpe direto contra os falsos deuses do Egito e as entidades espirituais que os sustentavam. Era como se Deus estivesse, uma a uma, desmascarando as mentiras que haviam se erguido como divindades, mostrando que só ele tinha verdadeiro poder sobre o céu e a terra. Quando chegamos ao momento em que Moisés recebe a lei, Jesus revelou algo ainda mais extraordinário. Segundo os jubileus, essas leis não foram criadas ali no deserto. Elas já estavam escritas nas tábuas celestiais desde o princípio da criação. As tábuas não eram apenas registros sagrados. Eram um código eterno, um manual divino do funcionamento do universo. Moisés, portanto, não foi o autor, mas o portador humano de uma sabedoria que já existia desde sempre. Jesus me mostrou como o livro dos jubileus apresenta a lei mosaica como parte de um plano muito maior. As instruções que Moisés recebeu foram, na verdade, revelações de algo que já estava pronto, apenas aguardando o momento certo para ser entregue ao povo. E mais, Jubileus afirma que essa mesma lei já era observada muito antes de Moisés. Enquanto a narrativa tradicional da Bíblia nos mostra Abraão, Isaque e Jacó como homens justos, Jubileus vai além e afirma que eles já seguiam o sábado, realizavam sacrifícios e respeitavam preceitos que seriam formalizados mais tarde com Moisés. A lei, segundo esse livro, não foi dada apenas a uma geração, mas compartilhada com todos os justos desde Adão, com Moisés sendo o escolhido para transmiti-la de forma completa a uma nação inteira. Outro ponto que Jesus destacou foi a importância do calendário divino em jubileus. O tempo, especialmente a observância do sábado, das festas e dos anos de jubileu, é visto como parte fundamental da ordem sagrada. Seguir esse calendário não era só uma questão de organização, mas um modo de se alinhar com o ritmo do próprio universo. Desviar-se dele significava sair do compasso da harmonia divina, abrindo espaço para a desordem espiritual. Essa ênfase no tempo como uma dimensão sagrada não aparece com tanta força nas escrituras tradicionais, mas em jubileus ela é central. Tudo gira em torno do tempo determinado por Deus, um tempo que pulsa como o coração do cosmos e que convida cada um de nós a viver em sintonia com ele. A cada revelação, eu sentia que o véu do tempo e da história estava sendo levantado diante dos meus olhos, revelando um plano eterno, perfeito e surpreendentemente próximo. Jesus me mostrou que no livro dos jubileus, o calendário sagrado não é apenas um detalhe simbólico, é algo essencial para permanecer em sintonia com a vontade de Deus. Seguir esse ritmo divino é visto como chave para continuar sob sua proteção e favor. E o mais surpreendente, essas leis, segundo os jubileus, não foram dadas apenas a Israel, mas foram estabelecidas para todas as gerações, inclusive para os anjos. Sim, os próprios anjos são descritos como observadores do sábado e das festas celestiais, participando do ciclo sagrado junto com a criação. Com isso, fica claro que a lei mosaica não era apenas um conjunto de mandamentos destinados a um povo em um tempo específico, mas parte de uma ordem universal, ligando o que é terreno ao que é celestial. Tudo fazia parte de um plano maior, onde o espiritual e o físico se entrelaçam em perfeita harmonia. Jesus então me conduziu para as revelações proféticas presentes em Jubileus. Segundo esse livro, o futuro de Israel não era um mistério, mas algo já registrado nas tábuas celestiais, desde o princípio dos tempos. Desde a criação até o juízo final, cada evento na história humana segue um cronograma cósmico traçado por Deus. Nada escapa a esse plano. A jornada de Israel, sua dor, seu exílio e até sua restauração já estava escrita, esperando apenas o tempo certo para se cumprir. Uma das passagens mais impactantes foi sobre o papel dos anjos no fim dos tempos. Segundo os jubileus, eles terão uma missão crucial: descer à terra para separar os justos dos ímpios. Aqueles que permaneceram fiéis aos mandamentos serão reunidos por esses mensageiros celestiais, enquanto Mastema, o líder dos espíritos malignos, será finalmente aprisionado e lançado no abismo. Essa imagem dos anjos como executores da justiça divina adiciona uma camada poderosa à visão do fim dos tempos. É o cumprimento da justiça prometida desde o início da criação. Entre todas essas revelações, um dos temas centrais que Jesus destacou foi a visão profética da redenção de Israel. Mesmo com toda a rebeldia, mesmo com o peso do exílio, o livro dos jubileus deixa claro: Deus já determinou o momento em que seu povo será restaurado. Eles voltarão à sua terra e renovarão a aliança com ele. E tudo isso, mais uma vez, segue um cronograma divino. Uma linha do tempo escrita nas alturas, onde cada passo já foi traçado com propósito e amor. Era impossível ouvir tudo aquilo e não sentir o coração estremecer. A história que muitas vezes vemos como fragmentada, cheia de altos e baixos,
em Jubileus se mostra como parte de um plano perfeitamente estruturado, onde tudo está conectado, desde os anjos no céu até cada batida do nosso tempo aqui na Terra. Jesus me mostrou que tudo o que estava sendo revelado fazia parte de um plano já registrado nas tábuas celestiais, com eventos específicos cuidadosamente traçados desde o início dos tempos. E foi nesse ponto que ele me levou a entender uma das profecias mais impactantes do livro dos Jubileus: a vinda de um reino messiânico. Segundo esse livro, esse reino não será apenas um momento de transformação histórica, mas o marco definitivo do fim de uma era e o início do governo eterno de Deus. Um tempo em que a justiça será restaurada na terra, a lei será plenamente cumprida, e os justos finalmente herdarão o mundo. Depois de todas essas revelações, Jesus olhou para mim com um olhar profundo, cheio de ternura e verdade. Foi então que ele me disse com compaixão: agora você entende por que este livro foi retirado de tantas Bíblias cristãs. Eu já estava tomada por tudo o que tinha sido mostrado, mas ainda assim perguntei: por que agora? Por que eu fui escolhida para receber tudo isso? Ele sorriu, com aquela paz que só quem vem do céu carrega. Disse que a verdade sempre esteve guardada para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, e que, ao longo da minha vida, meu coração buscou entender as Escrituras com sinceridade, não me conformando com o que me foi ensinado, mas indo mais fundo, atrás da essência. Agora, chegou o momento de compartilhar isso com quem também está pronto para ouvir. Mas eu ainda precisava entender por que, especificamente, o livro dos Jubileus foi proibido. Jesus, então, me explicou com clareza. Em primeiro lugar, porque ele confrontava os calendários religiosos adotados por judeus e cristãos. Ao apresentar um calendário solar divinamente ordenado, ele colocava em risco o controle institucional sobre os dias sagrados. Depois, porque revelava que a lei de Deus não começou com Moisés. Pelo contrário, ela sempre existiu, desde a criação. Isso desafiava líderes que queriam adaptar ou aplicar essas leis de maneira conveniente para seus próprios interesses. O terceiro motivo, segundo Jesus, era ainda mais sensível. O livro expunha a atuação de anjos e a guerra espiritual presente na história humana. Era um conteúdo profundo demais para caber nos moldes das instituições religiosas, que preferiam manter uma versão mais controlável da fé. E, por fim, o livro dos Jubileus falava sobre predestinação e planos divinos que ultrapassam a compreensão humana. Isso colocava em xeque a autoridade daqueles que afirmavam ser a voz de Deus na Terra. Jesus explicou que muitos líderes da igreja primitiva, especialmente durante o Concílio de Nicéia, escolheram deixar esse livro de fora porque ele não se encaixava no projeto de unificar doutrinas e práticas sob uma única direção institucional. Ele me disse que a Igreja Ortodoxa Etíope foi uma das poucas que preservou esse conhecimento. Seus calendários e tradições se mantêm, até hoje, mais próximos da ordem celeste do que grande parte das práticas do cristianismo ocidental. Enquanto nossa jornada espiritual chegava ao fim, Jesus colocou a mão no meu ombro. Foi um toque que transmitia coragem e paz ao mesmo tempo. E ele me disse: compartilhe o que você aprendeu, sem medo. Muitos vão rejeitar, assim como me rejeitaram. Mas outros estão prontos para essas verdades mais profundas. O tempo chegou. O conhecimento escondido precisa ser revelado. Quando ele pronunciou aquelas palavras, senti meu espírito sendo puxado de volta, atravessando camadas que pareciam ter sido invisível entre realidades. Por um breve instante, tentei resistir. Meu coração não queria deixar sua presença. Mas então, com suavidade e firmeza, ele me assegurou: estou com você todos os dias, até o fim dos tempos. Em seguida, veio um impacto súbito, como um choque elétrico, e minha consciência se reconectou ao meu corpo. Gemi alto ao puxar o ar de volta para os pulmões, como se respirasse pela primeira vez em anos. Estava desorientada, cercada por aparelhos hospitalares e rostos aflitos ao meu redor. Mais tarde, o médico me contou que eu havia sofrido um ataque cardíaco severo. Meu coração ficou parado por 27 minutos, muito além do tempo em que normalmente seria possível trazer alguém de volta sem sequelas cerebrais. Ele chamou minha recuperação de algo milagroso e inexplicável do ponto de vista médico. Nas semanas que se seguiram àquela experiência de quase morte, confesso que enfrentei um dilema interior. Como compartilhar tudo aquilo que Jesus havia me mostrado? Decidi me desligar do cargo de professora para me dedicar completamente ao estudo do livro dos Jubileus e de outros textos que foram deixados de fora da Bíblia. O que encontrei apenas reforçou o que já tinha visto. Esse livro guarda verdades cósmicas sobre o tempo, as leis divinas e a estrutura espiritual da realidade que desafiam o entendimento tradicional das religiões. Comecei um pequeno grupo de estudos com pessoas dispostas a ouvir, a refletir e a buscar por si mesmas.
Alguns acham que tudo o que vivi foi fruto de uma alucinação causada pela falta de oxigênio, mas outros sentem, com clareza no coração, que há algo mais. O livro dos Jubileus não é apenas um texto esquecido. É uma janela aberta para o plano cósmico de Deus. Um plano que foi deliberadamente encoberto ao longo do tempo. Recuperá-lo nos ajuda a realinhar nossa vida com os ritmos do céu e com leis que regem a criação desde o princípio de tudo. Se você chegou até aqui, talvez também tenha sido chamado a conhecer essa verdade. Eu te encorajo, de todo o coração, a estudar o livro dos Jubileus com uma mente aberta e uma alma disposta. Vá além do que foi ensinado pelas instituições religiosas. Busque aquilo que é mais profundo, aquilo que Jesus me revelou, que as leis de Deus são eternas, escritas nas tábuas celestiais antes mesmo da fundação do mundo. Existe um calendário divino, um ritmo sagrado que rege os tempos. Os anjos são reais, estão ativos em nosso meio, participando da história humana. E tudo, absolutamente tudo, da criação ao juízo final, segue um plano divino, traçado antes que o tempo sequer existisse. Essa é a verdade que foi escondida de nós. Esse é o motivo pelo qual o livro dos Jubileus foi banido. E é exatamente isso que Jesus queria que eu compartilhasse com você.